Direito Previdenciário, agora aqui no nosso programa, no Farol de Limeira, mais uma vez contando com a honrosa participação da doutora Fernanda Menitti. Doutora Fernanda, antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, agradeço, Beto. Bom dia a todos os ouvintes do programa Farol de Limeira. Mais uma semana que estamos aqui para conversarmos sobre direito previdenciário. Bacana. Lembrando, nesse final de semana nós tivemos aí a parte final do artigo da doutora Fernanda publicado na Tribuna de Limeira, mais uma vez agradecendo aí os ensinamentos, aí a sua presença também na Tribuna de Limeira. Bom, doutora Fernanda, hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário acerca dos trabalhadores rurais, é isso, doutora? Isso é um tema bem importante, ele é muito interessante porque ele pode resguardar o direito de várias pessoas e ele se aplica para muita gente. Porque existem muitas pessoas que trabalharam com o período rural, com a roça, que eles falam. E isso dá para ser utilizado, aproveitado no benefício de diversas formas. Existem 3 benefícios que se utiliza o período rural. Então, pode utilizar aquele período que a pessoa trabalhou na roça, tanto para a pessoa pedir que era chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Aí tem algumas restrições, mas pode, é que eu vou trazer mais genericamente. Também pode pedir aposentadoria rural pura, em que a pessoa só trabalha na roça, na parte do labor campesino. E também pode se solicitar a aposentadoria híbrida, que é uma mescla quando a pessoa trabalha na atividade rural e na atividade urbana. Dessas 3 formas se incluem o período rural. E, claro, aí de cada uma dessas modalidades tem algumas diferenças, mas, por exemplo, vamos falar aqui especificamente a aposentadoria híbrida, que é essa aqui trabalha tanto com o período rural quanto com o período urbano. Como que ela funciona? A pessoa ela precisa ter os 15 anos de carência, mas essa carência pode, para considerar nessa carência, incluir o período rural, o que é bem interessante. Então, um exemplo, uma pessoa pode trazer 10 anos de comprovação de período rural e 5 anos de período urbano. E ela vai ter o tempo necessário para solicitar a aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida, ela é regida pela mesma idade da aposentadoria por idade normal, homem e mulher. Então, na verdade, ela é uma modalidade de aposentadoria por idade. Mas uma pessoa que trabalhou, que tem pouco tempo de contribuição, de pagamento específico, ou como empregado, urbano, ou recolhimento de carnê, tem pouco tempo de contribuição, mas consegue provar o trabalho rural. Ela consegue, se tiver a idade necessária, que segue a mesma idade das aposentadorias, da aposentadoria por idade. Então, aqui eu estou dizendo homem, 65 anos de idade, e a mulher, nesse ano, 61 anos e meio, ano que vem, 62. É a mesma idade da aposentadoria por idade urbana. Neste caso, da aposentadoria híbrida. Quando se tem outras modalidades, por exemplo, na aposentadoria rural pura e simples, aí a idade ela é reduzida. Mas do que eu estou querendo dizer é que existem diversas formas da pessoa garantir o direito. Porque aqui, nesse exemplo da aposentadoria híbrida, a pessoa não precisa comprovar que pagou o INSS quando ela trabalhava no período rural. E sim, ela precisa comprovar que ela de fato trabalhou. Então, a prova do trabalho rural na aposentadoria híbrida, ela vale como carência. Ou seja, a pessoa prova que ela de fato era trabalhadora rural e aquilo vai ser considerado para concessão do benefício dela, mesmo que não tenha ela não precisa comprovar que não tenha a contribuição específica, que é diferente da aposentadoria por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição em que se inclui o período rural. Na aposentadoria por tempo em que inclui o período rural, a pessoa pode computar o período para, um exemplo, para a mulher chegar até os 30, o que era chamado até os 30 anos de contribuição. Ela pode somar o tempo da roça
para incluir nesse cálculo, só que até o ano de 1991, essa prova, a pessoa não precisa pagar o INSS, que se chama indenização. Por quê? Porque até essa data não existia lei que regulamentava, que determinava a contribuição. Então, até no 1991, para aposentadoria por tempo de contribuição utilizando o período rural, não tem necessidade de indenização, de se pagar para o INSS para utilizar o período rural. Após 91, na aposentadoria por tempo, se precisa indenizar o INSS. Então, não basta comprovar que a pessoa trabalhava na roça. Se estiver falando de 1991 para frente, aí se comprova, mas tem que pagar para o INSS. Então, às vezes não é interessante. Agora, na aposentadoria híbrida, não precisa indenizar. Então, não tem que pagar nada para o INSS antes de 1991 ou depois de 1991. E se apenas provar a condição de rurícola. E isso vai dar o direito para muitas pessoas em que, de outra forma, talvez não conseguissem alcançar o requisito ou chegar em uma aposentadoria. E quais documentos normalmente são utilizados? Aqui tem uma infinidade de documentos que podem ser utilizados para comprovar período rural. Mas os mais comuns são certidão de casamento, nascimento, crisma, batismo, documentos em que conste a profissão lavrador, normalmente o homem, a mulher dificilmente, normalmente a mulher não está ou consta do lar, dona de casa, mas não se tem o registro de lavradora. E nesses documentos a certidão, a boletim escolar, carteira de vacinação, documentos em que prova que a pessoa estava ali na área rural. Carteira de vacinação, de dentista, de médico, documentos da própria terra, então ITR, escritura, certidões, além de também poder se utilizar a prova testemunhal. Mas para período rural, não pode usar exclusivamente período prova testemunhal. Precisa ter pelo menos alguma prova documental, alguma prova material, que é o que a justiça chama de início de prova material. Então, quando se está falando de benefício que vai incluir período rural, para aquilo ser levado adiante, precisa ter pelo menos alguma prova. E aí, tendo essa prova, pode-se complementar prova de documento, prova física, não apenas testemunhas, e aí pode-se complementar pedindo a oitiva das testemunhas no âmbito do INSS, que se chama justificação administrativa. E a prova, ela tem que ser, o ideal é uma prova contemporânea ao período que a pessoa está querendo provar. E o que seria um tempo? Vamos colocar assim, se aqui nós estamos falando da aposentadoria híbrida, são 15 anos. 15 anos, não precisa ter uma prova para cada ano, mas o ideal seria uma prova para cada 7 anos e meio. Como tivesse uma no início, ou outra no fim, ou no meio, mas por volta disso. E então é isso, o benefício, o período rural, ele serve para muita gente de muitas formas e tem muitas peculiaridades. Mas ele reflete tanto para a pessoa obter o benefício, quanto até mesmo para uma revisão, por exemplo. Uma pessoa que se aposentou e não incluiu o período rural, mas ela tem o período rural, ela pode solicitar a revisão, incluindo aquele período, para aumentar o valor do seu benefício, porque vai somar ali mais tempo de trabalho, de mais tempo comprovado para o INSS. Perfeito. Então é importante essa instrução aí com documentação, todas essas possibilidades que a senhora elencou aí, exatamente, né? Serve muita coisa para comprovação desse período. E infelizmente, né, só para a gente fechar, as mulheres normalmente não têm esses documentos, né, doutora? Isso, normalmente a mulher não tem na certidão. Tá. Na certidão de casamento, os documentos em que consta a profissão, não se costuma escrever lavradora. Tá. Mas no benefício rural,
os documentos rurais, eles servem, não precisam ser necessariamente em nome da pessoa, em nome próprio. Eles servem tanto em nome próprio quanto em nome de terceiros. Tá. Então, o documento do pai da segurada, em que ela morava junto com o pai, com a família inteira, e eles trabalhavam no regime de economia familiar, plantavam para subsistência, o documento do pai dela serve também para ela. Então, o documento de cônjuge serve. Então, mesmo que não tenha esse documento específico escrito no nome dela, porque não vai estar mulher dificilmente escrito lavradora, ela pode se valer de outros dos documentos dos pais, de documentos, do cônjuge, e para provar a condição dela e os próprios no nome dela, que provavelmente aí ela vai ter a escola rural, os filhos, o batismo às vezes foi celebrado na igreja, e a igreja pertence a uma área, a zona rural, então ela vai mesclar os dois, alguns que não vão ter no nome dela e outros que vão estar diretamente no nome dela. Perfeito, perfeito. Doutora, muito bem, explicação muito legal, muito boa e muito importante e útil no programa desta segunda-feira. Queria mais uma vez te agradecer aí pela sua gentileza, pela sua contribuição, desde já lhe desejando uma ótima semana e até segunda que vem, doutora. Obrigada, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Ótima semana para todo mundo, até a semana que vem. Todo mundo fique com Deus, até mais. Igualmente, muito obrigado. Amém.